Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que eu considero muito importantes. Dentre elas, vamos falar sobre a importância do talento, estudo deliberado, a importância do entorno, mentalidade e a principal de todas. Como que você pode fazer para subscrever a maneira que você pensa sobre si mesmo? Afinal, isso vai definir muito seus resultados. Primeiro de tudo que eu queria estar abordando, que é a questão do mito do talento. Um talento inato, sim, ele vai te dar muitas vantagens no início da jornada, mas ele não é pré-definitivo para que o fim da jornada seja compensado apenas pelo talento. Muitas pessoas com muito mais talento não chegam a lugares que pessoas tão esforçadas e dedicadas conseguem alcançar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão vendo aqui atrás a minha pedaleira de guitarra recém-adquirida, minha tão sonhada Red Rush. Cara, eu comecei a tocar por volta dos meus 15 anos, eu acredito. E naquela época, todos os meus amigos começaram a tocar, tocavam melhor do que eu. Por que que eu passei todo mundo? Por que que eu sou um dos poucos que ainda toca até hoje? Deve ter um motivo, mas eu te garanto que o motivo não é talento. Mas como esse vídeo não é sobre guitarra, só queria deixar isso fresco na sua cabeça. E ao longo do vídeo você vai entender por que que eu passei eles e o porquê que muitos ficaram pelo caminho, principalmente, para que isso não aconteça com você. Vamos falar então sobre essa tal vantagem do talento. Se você é bem talentoso para alguma coisa, se você tem uma predisposição, e se a gente estiver pensando no requisito de esportes, alguma coisa genética assim, vamos nos ater a isso por enquanto. Michael Jordan, no início da sua jornada, ficava no banco de reserva, porque o seu treinador não achava muito talentoso. Mas nada como a prática e o dia após dia para que ele escrevesse o seu nome como uma das lendas da NBA. Poderia estar também o Walt Disney, que foi demitido do jornal que trabalhava porque ele não tinha criatividade. E a gente sabe que fim levou ao Disney. Eu acho que eu não preciso falar mais nada sobre isso. Então, o que que acontece? Se você está começando a estudar programação, já que a gente está no canal de tecnologia e sente facilidade, parabéns, você tem um grande bônus que eu não tive e a maioria dos meus amigos que são programadores não tiveram. Mas, se você é um réis mortal como eu e como a maioria dos meus amigos, não desanime, porque eu vi muita gente que não era tão talentosa assim no início passar essas pessoas ao longo dos anos. E por que que isso acaba acontecendo? E aí a gente já entra no tópico número 2, que é a questão do estudo deliberado. A maneira com a qual você estuda influencia muito mais no seu resultado final do que de fato as horas que você passa estudando. Vamos falar um pouco sobre isso. Vou dar um exemplo da guitarra, já que eu falei da pedaleira. Eu estou recém voltando a tocar, querendo tocar profissionalmente como eu tocava no passado. Por isso a compra da pedaleira. Por que que eu sei que daqui a 3 meses eu vou estar tocando tão bem quanto eu tocava anos atrás? Porque eu estou estudando movimentos, execução, as técnicas que eu sei que são mais importantes para o estilo de som que eu quero tocar. Eu não estou perdendo meu tempo estudando técnicas que não vão ser usadas para a banda que eu estou tocando. Como eu estudo com foco, eu estudo execução de movimento, precisão e velocidade, é uma questão de 3 meses para eu estar tocando bem de novo. O porquê que muita gente às vezes acha que tem que estudar horas a mais para conseguir alcançar excelência em alguma coisa. E agora trazendo para a nossa bolha de tecnologia. Por que que você ficar fazendo mais um CRUD não vai te tornar um bom programador? Tudo tem seu tempo. Se você está no tempo de estudar CRUD, vai nessa, campeão. Mas por que que ficar só nisso para o resto da vida não vai te levar a lugar nenhum? Vamos pensar, todo mundo tem uma fase favorita do Mario. E não minta que você não gosta de Mario. Se você não gosta, boa pessoa você não é. Você não é bem-vindo aqui. Brincadeira, se inscreve no canal e dá um like, aproveita e deixa um comentário. Então, se eu pegasse a minha fase favorita do Mario e ficasse jogando ela todo dia, eu com certeza seria especialista, chegaria a um ponto que eu conseguiria meio que praticamente prever o que, que os meus adversários iriam fazer. Quando que iriam me tacar alguma coisa, quando queria subir uma florzinha do tubo, coisa do tipo, quando que eu mais caía, e aí eu aprender a pular para não cair nos lugares que eu cairia, e se eu jogasse a mesma fase todos os dias. Mas eu nunca ia zerar o game, não é mesmo? Então, o que que acontece? Quando você vai estudar programação, muito mais importante do que o tempo que você vai passar estudando, e aqui eu não estou falando que você vai estudar 20 minutos por dia que vai ser suficiente. Se você só tem 20 minutos, beleza, mas eu imagino que não seja suficiente.
pensando que você é uma pessoa como eu que tem dificuldade para aprender. Então, como é que você pode fazer para potencializar? Vamos imaginar que você só tivesse esses 20 minutos, já que a minha mente me levou para isso então. Se nos seus 20 minutos você estudasse bases, fundamentos e não as mesmas coisas todos os dias e fizesse revisões, talvez até seria proveitoso esses 20 minutos. Mas já tem vídeo falando sobre como estudar aqui no canal. O foco não é muito esse. O que eu quero deixar claro aqui no vídeo de hoje é que o estudo deliberado, que é pegar blocos de conhecimento dos quais você precisa, identificar os seus déficits técnicos ou seus déficits de soft skill, porque pode ser que você não esteja mandando tão bem nas reuniões ou sabendo se vender para crescer na carreira. Afinal, a nossa carreira ela é baseada em soft skill e hard skill. Não tem como ter só uma super potencializada e a outra quase nada. A gente tem que tentar fazer um equilíbrio entre as duas. É claro que você vai ser melhor em alguma das duas pontas. Isso vai definir o seu futuro. Se você vai ser um tech lead, se você vai cair para ser um PO, um product manager, mas esse é um problema para amanhã. Vamos pensar nos problemas que temos agora, que é a questão de como estudar. Identifique aonde você tem mais dificuldade e foca nisso até você vencer isso. Eu dei o exemplo do CRUD lá atrás. Se até hoje você apanha para fazer o tal Create, Read, Update, Delete, foca nisso, faça quantos CRUDs você precisar. Mas na hora que você perceber que você já conseguiu, foque em outra coisa. Por exemplo, eu vou começar a soltar aqui no canal agora coisas sobre testes com Jest.js, TypeScript e talvez eu faça alguma coisa com Tailwind. Já estou soltando coisas de Styled Components, então perceba que quem pega uma playlist do canal e vai seguindo, eu vou sempre colocando conhecimento em camada e acrescentando uma coisinha mais difícil a cada projeto. Por isso te aconselho a fazer na ordem se você quiser maratonar o canal. E é assim que você vai fazer para você evoluir na sua carreira. Você vai identificar um ponto que você tem dificuldade, você vai fazer um projeto prático em cima daquilo. Exemplo, vou soltar um tutorial amanhã sobre testes unitários. Imagine que você não sabe e vai ser o seu primeiro tutorial. Assistiu? Expande a aplicação no ponto que eu vou parar e testa o próximo componente. Conseguiu? Passou? Olha lá no cover, deu 100%? Faça o próximo componente. Teste. É assim que você vai evoluir. Não apenas seguindo o tutorial e replicando o código, mas também criando o seu código dentro daquilo que você já estudou. E isso que é o estudo deliberado, é pegar um ponto fraco e potencializar. Pegar um ponto fraco e potencializar. E não ficar estudando eternamente a mesma coisa, porque isso não vai te trazer resultado. Um outro ponto que eu quero falar, já entrando no nosso ponto número 3, que é a importância do entorno. Por que que isso é interessante? Eu faço parte de uma comunidade, já falei dela em diversos vídeos aqui do canal. Se é o seu primeiro vídeo aqui, se inscreve, deixa o like e aproveita para maratonar o canal. Lá no DevFest, é meio que é como se eu tivesse quase que um superpoder. Quando a gente adiciona uma pessoa nova no grupo, eu já sei se ela vai conseguir se tornar programadora ou não depois que ela passa a sua primeira semana ali no grupo, de acordo com o tipo de pergunta que ela faz, se é que ela faz pergunta e como que ela meio que chega na gente para tentar acessar um conhecimento que ela ainda não tem. Eu comecei a notar padrões. Tem um cara que está lá, que eu não vou citar o nome dele, porque talvez ele assista esse vídeo. Sempre que eu lanço o vídeo, eu lanço lá o link. Então, pode ser que ele assista. Mas, se ele assistir, espero que ele não fique magoado comigo. Ele está lá há 2 anos e até hoje ele não saiu de HTML, CSS, JavaScript. Cara, dificilmente, a menos que aconteça um estalo assim na mente dele e ele vire a chave e realmente queira se tornar programador, ele pode até virar, mas o histórico dele já me diz que não. Ele é o tipo do cara que tá ali porque ele é super gente boa e eu amo trocar ideia com ele, é um cara sensacional, mas eu já sei que ele não vai indicar para a carreira. E tá tudo bem. Talvez não seja o que ele realmente quer. Mas como a galera do grupo é muito gente boa, é até legal ter ele lá e ele tá lá trocando ideia com a gente. Mas é o tipo de perfil de pessoa que não vai chegar a lugar nenhum como programador. Se a pessoa não paga o preço, simplesmente ela não galga na carreira ou não entra na carreira. É uma matemática meio que básica. Se você não aprende a fazer o que você deve fazer para receber o seu salário, automaticamente você não vai receber o seu salário. E aí eu falo para quem quer entrar na área e passar a ter um salário vindo da área de desenvolvimento, e para você que está na área e quer crescer na área ou não perder o seu emprego, visto que a IA vai roubar os nossos empregos. Será mesmo? Não sei, mas o futuro nos dirá as cenas dos próximos capítulos. E para fechar esse vídeo, eu quero falar sobre o nosso último tópico, que é para você subscrever a sua narrativa interna. O que que acontece? Antes de eu me tornar programador, eu me cerquei de programadores. E quando eu falo isso, você pode falar, ah, mas eu estou numa cidade interior e não tem programador. Tudo bem, eu também estava, eu só conhecia um.
Então, talvez tenha um aí, só não conheceu ainda. E aí vai do tal do network, que é muito importante. Mas se não tem, como que eu me cercava de programadores? Assistindo canais como esse que você está vendo aqui agora, você pode ver o meu e de outras pessoas. Eu assistia podcasts, entrevistas de programadores, eu assistia tutoriais de programação no YouTube, eu assistia as videoaulas dos cursos que eu comprei para estudar, e depois eu me matriculei na faculdade e comecei a conhecer pessoas. Então, eu passei a ver como um programador pensa, como que é o mindset de carreira dele, como que é o mindset técnico dele, como que é a parte que ele executa código, como que ele pensa. Por exemplo, por que que eu não corto nos meus tutoriais quando eu erro? Eu prefiro ler o erro no terminal e tentar entender, ou se for uma coisa de CSS que deu errado de primeira, eu prefiro ir lá inspecionar e fazer com vocês acompanhando. Por que que eu não corto essa parte para parecer que eu sou, né, eu sou, não quero usar palavrão aqui, mas aquela palavra com F no aumentativo, sabe? Parecer que eu sou o fó sinistramente, sabe? Essas coisas assim. Cara, eu não quero passar essa imagem no canal. Eu quero que vocês vejam como que realmente é o dia a dia de um programador. Você vai lá, erra, conserta, deu uma quebrada no código, lê o que que quebrou, tenta resolver. É assim, no meu dia trabalhando é assim. Para que que num tutorial eu vou fingir que não é assim? Eu vou fingir que eu sou um semideus? Não faz o menor sentido na minha cabeça. Até porque se eu fizer assim, eu vou desanimar você quando as coisas quebrarem na sua aplicação. E o objetivo do canal não é esse. Então, o que que eu quero dizer com subscreva a sua imagem que você tem sobre você? Ainda que você não seja programador, não esteja trabalhando como programador, já se veja como programador desde o período que você está estudando. Começa a mudar a sua mentalidade para quem está querendo entrar na carreira. Começa a pensar na hora que você escreve o seu código. Começa a perder aquela preocupação de só imitar o tutorial e fazer funcionar. Fazer funcionar é importante, mas entender por que funcionou é mais importante ainda. Então começa a mudar a sua mente para a mente de um programador. E aí você vai ser um programador. E se você já é um programador, mas está meio desanimado da carreira, revisa o porquê você quis se tornar, revisa os seus momentos felizes sendo programadores. É claro que todo mundo teve seu dia de quase burnout ou burnout, todo mundo teve seu dia de querer socar a mesa, todo mundo aqui é humano, mas também tiveram dias maravilhosos, dias que você conquistou ou uma promoção, ou conseguiu fazer uma coisa sozinho pela primeira vez quando você era júnior sem pedir ajuda. Esses dias existiram na sua trajetória. E às vezes a gente lembra mais do momento difícil que a gente está vivendo da carreira do que dos bons momentos, do que das coisas boas que a carreira nos proporcionou. E se esse é seu caso, subscreva de novo, veja a parte boa da carreira e não que você vai ignorar que a má existe, porque ela tem, mas dê potencial à parte boa que te motiva, traz a sua mente que te dá esperança na carreira novamente. E é com essa mensagem que eu quero fechar esse vídeo. Traga à memória aquilo que lhe dá esperança. É um versículo bíblico que eu curto muito. Nos vemos no próximo vídeo do canal.